Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre relatório de aula prática de eletrônica analógica avançada, beleza? Então aqui temos quatro etapas totais, né? Etapa um, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Cadê a etapa 4? Etapa 4. São quatro etapas no total, beleza? Onde a nossa primeira etapa aqui a gente vai falar sobre amplificadores, né? A gente vai precisar baixar o aplicativo, o programa LT Spice, beleza? Um software gratuito, né? Onde você pode baixar ele na sua máquina, beleza? Então a primeira atividade aqui a gente vai falar sobre o amplificador de emissor comum, onde a gente vai ter que realizar esse circuito aqui, ó, exatamente dessa forma. Aí, para realizar esse circuito, né, temos aqui o textinho explicativo aqui como a gente faz isso, né? Como a gente adiciona aqui o circuito, né, o NPN. Vamos aqui para baixo, né, como que a gente faz para as configurações de análise, né, onde a gente vai colocar um ponto OP aqui, né, e para a gente fazer esse tipo de configuração, a gente clica nesse ícone aqui, está totalmente explicável, né, e depois a gente vai realizar, né, esse circuito aqui, onde assim que você clicar aqui nesse botão de executar, né, ele vai dar os resultados. Então aqui, como você pode ver, os resultados estão ocultados, né, ocultos, onde aqui a gente vai receber todos os resultados. A partir desses resultados, a gente vai realizar, né, as fórmulas para verificar se esses resultados eles batem com a fórmula analítica, beleza? Se o resultado da simulação bate com a fórmula analítica. Então, como você pode ver aqui, ó, temos algumas fórmulas, né? Onde temos RE, VT sobre IE, GM e C sobre VT e RP, betinha aqui, né? Sobre GM, beleza? Então, a gente vai, para esse amplificador, né? A gente vai utilizar o VT como 25 MV e o betinho aqui como 100, beleza? Então, após a gente realizar, né, esses cálculos aqui, verificar se eles batem com a etapa analítica aqui, com a prática, com a simulação, né? A gente vai realizar o outro tipo de circuito, que é esse aqui. Então, esse aqui é o de pequenos sinais, beleza? Baseado nesse modelo aqui, ele vai ficar dessa forma aqui lá no LT Spice, beleza? Eu fiz a simulação e essa setinha aqui ela estava em ordem diferente, entendeu? Lá no, lá na hora de selecionar os componentes, né? Então verifique essa parte aqui se você selecionou o componente certo e tudo mais, beleza? Coloque todos os dados, né, como está aqui. E aqui, ó, G2, né? É esse aqui que eu coloquei lá, né, na simulação. E ele, como você pode ver aqui, ó, que ele tá para baixo e que ele deu para cima, entendeu? Então só se atente a esse detalhe aqui, tá bom? Aí depois de você realizar as configurações de todos os valores, nós vamos utilizar as seguintes equações, né? O ganho de tensão, onde AV é igual a V0 sobre VI. Os resistores, né? A gente vai ter que realizar a simulação com a tensão sobre resistor de 3 kΩ. Então a gente vai ter que realizar a mudança ali. E depois disso, a gente vai fazer o ganho do cálculo da tensão teórica, né? Utilizando essa fórmula. Depois da gente ter realizado todas essas fórmulas e tudo mais, temos um checklist, né? Das análises que a gente deve ser nós devemos entregar, né? Para essa simulação, para esse trabalho, que é criar todos os circuitos, né? Selecionar os circuitos simulados, fazer uma análise CC, depois calcular os parâmetros do modelo de pequenos sinais, realizar a simulação dos modelos de pequenos sinais, coletar todas as tensões de saída no circuito do modelo dos pequenos sinais e comparar a resolução do ganho da tensão analítico com a simulação, beleza? Então, essa aqui é a nossa primeira etapa, ok? Então, agora vamos aqui para a nossa segunda etapa, que vamos falar aqui sobre circuitos osciladores. Mesmo esquema que a gente baixa o LT Spice, né? Monta o circuito. Aí aqui no circuito a gente vai utilizar a função seno, beleza? Que é aqui nessa parte, onde a gente clica aqui seno e coloca esses seguintes itens aqui, ó, 0, 1 em 1K, AC e 1, ok? Depois a gente dá um ok aqui. AC análises, né? Então a gente vai realizar uma análise AC com decade aqui nessa parte, 10, 1 e 10G, beleza? Depois de a gente ter realizado isso, nós vamos obter um gráfico, né, mais ou menos dessa forma aqui. E como que a gente faz, né, pra gente aparecer esse gráfico aqui pra gente, né? A gente vai clicar aqui nessa parte, onde aqui nessa parte aqui
nós vamos ter todas as tensões aqui, ó, V1, V2, V3, I1, I2, L1, não sei o que lá, e V1, né? Beleza. Então a gente vai selecionar aqui o L1, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui, L1. É isso mesmo. A gente seleciona aqui essa parte aqui, ó, e L1, e dá um OK. Que ele vai dar exatamente esse gráfico aqui. Como você pode ver aqui, esse gráfico, ele tem uma subida, tem um pico, né? E depois ele tem uma caída, aqui próximo de 20 graus, mais ou menos, né? Então ele sobe, um pico, um pico, né? E depois uma caída. E aqui nesse trabalho, né? Vamos dar uma analisada aqui no checklist, onde a gente vai ter que criar todos os circuitos, né? Do LT Spice. E a gente vai ter que realizar as devidas ligações entre os elementos, sem esquecer das referências do Terra também, ok? Coletar a corrente no indutor e comparar a resolução analítica com a simulação. Então, baseado nesse gráfico aqui, a gente vai utilizar fórmulas para identificar se esse gráfico aqui ele bate com a solução analítica, beleza? Então agora aqui para a nossa terceira etapa, onde a gente vai falar sobre multivibrador, circuitos osciladores e temporizadores. Para isso, a gente vai ter que utilizar um laboratório virtual que chama Tinkercad, beleza? Muito utilizado aí mundialmente. Então, essa aqui é a nossa tela inicial do Tinkercad, né? E a gente vai clicar aqui em circuitos, ok? Clicando aqui em circuitos, nós vamos criar um novo circuito. Clicar aqui em circuitos, primeiramente a gente vai colocar uma placa de ensaio, né? Uma protoboard. Então é essa plaquinha aqui onde você vai pesquisar aqui e encontrar ela, tá bom? Depois disso você vai encontrar a fonte, o cronômetro, tá bom? E vamos aqui mais para baixo, realizar todas essas ligações de acordo com o que está aqui, tá bom? Recomendo vocês deixarem as cores diferentes também, né, para não confundir. Então esse aqui é o negativo em preto, né? O vermelho aqui positivo e por aí vai, beleza? Depois disso você vai colocar, né, os valores aqui, né, dos resistores, né? Vamos aqui para baixo. E depois da gente ter realizado, né, todas as conexões corretas aqui, o resultado, né, que a gente vai obter no oscilador vai ser mais ou menos dessa forma aqui, tá bom? Uma, uma, um oscilador, né, mais ou menos dessa forma aqui, com essa tensão aqui, né, oscilatória. Então vamos aqui para baixo, né, sobre verificar aqui o checklist, né, que a gente deve fazer. Então, primeiramente, né, abrir o circuito do Tinkercad, realizar todas as ligações dos elementos, sem esquecer as referências, né, coletar as tensões de saída, né, do CL555 e comparar com a resolução analítica com a simulação, beleza? Então a gente vai utilizar as fórmulas para identificar se essa parte aqui, né, se esse oscilador ele condiz com as soluções analíticas, beleza? Baseado no capacitor que a gente colocou aqui, nos resistores, né? No cronômetro e tudo mais, ok? Então agora aqui para a nossa última etapa, temos aqui filtros ativos, aplicação de filtros ativos. Então aqui para essa etapa aqui, nós vamos utilizar também o LT Spice, né? Onde nós vamos montar esse tipo de circuito aqui, ok? Então para realizar a montagem desse circuito aqui, esse circuito aqui, ele chama OPAMP, beleza? Então você vai clicar lá na barrinha de circuitos, né? Que fica na parte superior direita, né? E digita OPAMP que ele vai aparecer esse triângulozinho aqui, beleza? Só para vocês não ficarem perdidos aí na hora de montar o circuito. Então, né, aqui como você pode ver assim, aqui que a fonte de tensão ela é seno 0, 1 e 1K. Então você vai preencher ela dessa forma, 0, 1 e 1K. Ah, e aqui apareceu, ó. Então, pessoal, esse triângulozinho aqui, ele chama OPAMP. Então você vai digitar lá, né, clica nesse componente aqui e digita OPAMP que ele vai aparecer, né, esse triângulo. Então depois disso, né, nós vamos criar uma variável, uma Spice Directive, ok? Então, para essa Spice Directive, a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai digitar .inc opamp.sub e dar um OK, beleza? E depois é só você colar, né, ele embaixo, aqui, como você pode ver, ó, cola ele aqui embaixo aqui desse ACDEC 10110G, beleza? E para configurar, né, o ACDEC 101AG, a gente vai clicar aqui em análise AC, preencher aqui os valores, né? E depois, né, coloca ele aqui também aqui embaixo, ok? Não tem muito segredo, pessoal, está
tranquilo, né, entre aspas, esse trabalho aqui. A parte mais trabalhosa aqui seria basicamente a parte analítica, né, de desenvolver todos os cálculos para bater com os resultados ali, né. E aqui, vamos ver aqui o nosso checklist, né. Temos um checklist padronizado também, né, coletar as tensões, né, comparar os resultados, né, analítico com a simulação também. Então, esse trabalho, pessoal, caso você tenha alguma dúvida de como realizar ele, você pode entrar em contato comigo que eu fico à disposição aqui para te ajudar, beleza? Espero ter ajudado de alguma forma. Valeu e tchau, tchau.